Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Esta é uma videoaula sobre estudo da função, parte 5. Nesta aula nós abordaremos a representação gráfica de funções. Os gráficos e tabelas encontrados em revistas, jornais e livros querem retratar uma determinada situação. Esses gráficos e tabelas representam funções e por meio deles podemos obter informações sobre a situação em estudo. Perceba que nós temos um gráfico que representa novos casos de Covid-19 confirmados diariamente por milhões de pessoas. Note que nós temos o gráfico de 3 funções, representadas pelos países Estados Unidos, Itália e Brasil. É importante lembrarmos a definição de função. Dada uma função y igual a f de x, cada elemento x pertencente ao domínio deve estar relacionado a um único elemento y pertencente ao contradomínio, ou seja, os elementos pertencentes do domínio devem possuir apenas uma única imagem. Mas como verificar se um gráfico representa ou não uma função? O gráfico representa uma função se qualquer reta vertical traçada paralela ao eixo y interceptar o gráfico em apenas um ponto. Se alguma reta vertical traçada paralela ao eixo y interceptar o gráfico em mais de um ponto, então esse gráfico não representa uma função. Exemplos. A relação f de a em reais com a igual a x pertence aos reais, tal que x maior ou igual que menos 1, menor ou igual que 3, representada ao lado, é função, pois toda reta vertical conduzida pelos pontos de abscissa x pertence a A encontra sempre o gráfico de f num só ponto. O que isso quer dizer? Observe então aqui o nosso gráfico à direita e perceba além disso o domínio desta função. A igual a x pertence aos reais, tal que x maior ou igual que menos 1, menor ou igual que 3. Esse é o domínio da minha função. Note que em todo o meu domínio, ao traçar retas paralelas ao eixo y, eu encontro o gráfico. Em todo o meu domínio eu encontro o gráfico. E também encontro em um só ponto. Por isso, nós dizemos então que é a função. A relação f de a em reais representada ao lado, em que a é igual a x pertence aos reais, tal que x maior ou igual a menos 2, menor ou igual a 2, não é função, pois há retas verticais que encontram o gráfico de f em 2 pontos. Observe que aqui nós temos um caso em que não é função, pois as retas traçadas paralelas ao eixo y encontram o gráfico em mais de um ponto, então nós dizemos que não é função. A relação f de a em reais representada ao lado, em que a é igual x pertence aos reais, tal que x maior ou igual a 0, menor ou igual a 4. Não é função de a em reais, pois a reta vertical conduzida pelo ponto 1 e 0 não encontra o gráfico de f. Perceba agora que nós temos um caso em que não é função. Por quê? Neste caso, observe o domínio. A igual a x pertence aos reais, tal que x maior ou igual a 0, menor ou igual a 4. Lembrando que nós identificamos o domínio no eixo x, no eixo das abscissas. Ou seja, ao longo de toda essa extensão, são os possíveis valores a serem atribuídos ao domínio. Ao traçar retas paralelas ao eixo y, perceba que quando x é igual a 1, a minha reta ela não encontra gráfico. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando x é 1, ele não possui imagem, ele não tem imagem. Lembrando de definição de função, que para cada elemento pertencente ao domínio deve possuir uma única imagem, nós temos aqui um exemplo no gráfico em que esse elemento pertencente ao domínio não tem imagem, então não é função. É importante traçarmos retas paralelas ao eixo y ao longo do meu domínio, para verificar se em algum momento essas retas paralelas elas não encontram o gráfico ou se elas encontram o gráfico em mais de um ponto. Daí se caracteriza uma não função. Se ela não encontrar gráfico ou ela interceptar o gráfico em mais de um ponto, então não é função. Porém, observamos que f é função de b em reais, em que b é igual a x pertence aos reais, tal que x maior ou igual a 2, menor ou igual a 4. Ou seja, agora o meu domínio é de x maior ou igual a 2, x menor ou igual a 4. Note, então, novamente, que nós identificamos o domínio no eixo x, no eixo das abscissas, e que, neste caso, todas as retas paralelas ao eixo y traçadas ao longo do meu gráfico encontram o gráfico em um só ponto. Então, quando o domínio está restringido entre 2 e 4, incluindo 2 e incluindo 4, nós dizemos, então, que é função. Exercícios. Para x e y números reais, escreva se o gráfico representa ou não uma função. Em caso negativo, justifique sua resposta. Pare o vídeo e tente resolver. Neste caso, nós temos aqui que é função,
Observe que ao traçar retas pontilhadas paralelas ao eixo y, todas essas retas, ao longo do meu gráfico, elas encontram o gráfico em um só ponto. Deste modo, dizemos então que é função. Novamente, pare o vídeo e tente resolver. Neste caso, nós temos um caso em que não é função, pois ao traçar retas paralelas ao eixo y, nós verificamos que as retas pontilhadas encontram o gráfico em mais de um ponto. Dizemos então que não é função. Novamente, pare o vídeo e tente resolver. Neste caso, é função. Observe que as retas paralelas ao eixo y, traçadas ao longo do gráfico, encontram o gráfico em apenas um único ponto. Por isso, então, dizemos que é uma função. Novamente, pare o vídeo e tente resolver. Neste caso, não é função. Observe que nós temos um gráfico e que foram traçadas retas paralelas ao eixo y ao longo de todo o meu gráfico. Perceba que não importa se ao longo do meu gráfico essas retas paralelas encontraram um único ponto, porque se ao longo do meu gráfico, em algum momento, essas retas paralelas ao eixo y encontraram esse gráfico em mais de um ponto, já basta para não ser função. Então, neste caso, este gráfico não é função. Na nossa próxima videoaula, nós veremos determinação do domínio da imagem de uma função a partir do seu gráfico. O link está na descrição deste vídeo. Até mais!